Boa noite. Boa noite, Zezé. Que bom que você entrou. Boa noite, seja bem-vinda. Ops, desculpa aí, tá? Tô organizando aqui ainda. Isto. Guardar um minutinho para mais gente entrar. Hoje eu tô de cabelo curto, cortei o cabelo, dei uma repicada, mudei o visual um pouquinho. Então vamos lá, gente. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje eu trouxe um assunto bem legal. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu tô aguardando mais um minutinho para ver se mais alguém entra. Boa noite, boa noite, boa noite, Magali de Souza. Muito obrigada pela presença. Lívia, muito obrigada pela presença. Boa noite, Meire. Vamos chegando, vamos chegando. Boa noite a todos. Muito obrigada pela sua presença, pela presença de vocês. Antes de iniciar a live, boa noite, tudo bem, Magali? Antes de iniciar a live, eu quero falar para vocês. Rosângela, muito obrigada pela sua presença. Lívia, olha, eu quero dizer que amanhã de manhã, às 6h30 do horário de Mato Grosso, eu estarei fazendo a meditação. Todas as terças e sextas-feiras eu estou fazendo meditação às 6h30 da manhã. Amanhã eu vou fazer uma limpeza emocional e mental. Então eu já faço esse convite, eu já deixo esse convite para vocês para participarem comigo amanhã de manhã, ok? E quero deixar também um convite para quem mora no estado de Mato Grosso. No dia 17 eu estarei em Cuiabá fazendo uma palestra sobre as áreas nobres dos cérebros e as áreas disfuncionais negativas. Quais são as partes do nosso cérebro que estão em disfunções, quais as glândulas que são desequilibradas a partir do nosso sistema emocional e o que afeta na nossa vida. Então eu estarei falando sobre este assunto no dia 17, lá no Pátio Raiz, em Cuiabá. Se alguém de vocês morarem na região ou sabe de alguém que queira participar, é um assunto bastante interessante, porque eu estarei abordando as partes cerebrais que estão em disfunção, mostrando o porquê que ela está em disfunção, e vou ajudar a pessoa a reequilibrar novamente aquelas partes disfuncionais, tá? Porque elas estão em disfunções e a gente vai utilizar técnicas para reequilibrar novamente. Estarei mostrando também as partes onde guarda as emoções negativas, as emoções positivas, né? As emoções negativas são dominantes e por isso a gente tem maior facilidade em ter mais momentos negativos, depressivos, ansiosos, do que momentos de alegrias, momentos de paz, momentos que nos deixam bem conosco mesmo
Então, estarei mostrando os insights para que nosso cérebro consiga entrar, construa um novo padrão, saia do padrão antigo e construa um novo padrão, ok? Tem mais alguém que entrou, Eronilton, obrigada. Então, já antes de eu começar essa live, eu quero pedir para vocês para compartilhar a live com seus amigos, com seus familiares, né? E porque eu creio que se estiver ajudando vocês, estará ajudando também outras pessoas. E se vocês compartilharem, é a forma de eu entender que vocês estão me agradecendo, tá? E outra coisa, não deixa de curtir a live também, porque isso também dá um grande incentivo pra gente quando a gente olha e vê que as pessoas curtiram uma live. Isso dá um grande incentivo pra gente. Isso nos traz assim mais vontade de preparar conteúdos e trazer para vocês, para ajudar vocês, tá? Então compartilhem, se puder, compartilhem com os amigos, compartilhem com familiares, curtem a live também, toque no coraçãozinho lá e deixe lá sua mensagem. Se você tiver dúvida em alguma coisa, pode deixar a mensagem lá que eu terei um enorme prazer em responder. Eu e minha equipe estaremos respondendo a todas as mensagens, ok? Boa noite, Erisete, seja muito bem-vinda. Então, como nós podemos ativar o nosso cérebro, né? Ativar o poder dentro de você. É preciso aumentar a sua empatia consigo mesmo, olhar mais carinhosamente para dentro de si e perceber que tudo depende de treinamento. Então, quando o nosso cérebro ele entra em disfunção, é porque foi criado um padrão negativo, de tanto a pessoa ficar repetindo pensamentos, lembranças, memórias do passado, acaba construindo um padrão negativo e ali a pessoa acaba criando uma identidade de pessimista, uma identidade de uma pessoa tímida, uma identidade de uma pessoa que não acredita em si próprio. Então, são esses padrões que nós precisamos mudar no nosso cérebro. Então, como que a gente pode fazer para mudar esses padrões? É olhando para dentro de si, olhando, descobrindo o que nós temos de bom, descobrindo o poder que nós temos, né? Então, isto, no olhar para dentro de nós, a gente encontra o poder interno que nós temos. E ter carinho por nós mesmos. E tudo isto depende de treinamento, de um treinamento cerebral, de afirmações positivas, precisa de gratidão, precisa de meditação. Tudo isso nos ajuda a sair desse padrão negativo, disfuncional e vibrar em um padrão positivo, funcional. E tudo acontece com mais fluidez na nossa vida. Então você sai de um ponto A e passa a vibrar num ponto B. Você sai de uma polaridade negativa e passa a vibrar em uma polaridade positiva. Então, para te colocar dentro deste padrão de realidade, você precisa viver a abundância do amor, a abundância da paz, a abundância da alegria. Você precisa se encontrar consigo mesmo, você precisa encontrar a sua alma perdida,
a pessoa que entra em depressão, a pessoa que está muito ansiosa, ela se perdeu, a alma se perdeu do corpo. Então teve uma separação ali. Então nós precisamos encontrar a nossa alma perdida para que nós possamos ter uma vida digna, uma vida feliz, uma vida de paz, de amor, de alegria. Então é tudo isso que nós precisamos. Meire, obrigada. Lúcio, obrigada. Luciana, obrigada. Adriano, também muito obrigado pela presença de vocês. Então é tudo isto que nós buscamos para construir este padrão, esse padrão funcional para que o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo trabalhe com a mesma frequência, que é a frequência do amor, da paz, da alegria, da gratidão, que é a frequência universal, a frequência do amor, é a frequência de Deus. Então é isso que nós precisamos para a nossa vida. Então quebrar os padrões disfuncionais é quebrar a raiva, a tristeza, a mágoa, é não deixar que essas emoções negativas, disfuncionais, dominem a nossa vida. Então, e a partir daí a gente vai construindo um novo padrão. Nilce, boa noite, seja muito bem-vinda. Então nós vamos nos reconectando conosco mesmo, nós vamos reconectando a alma perdida com o corpo, o espírito com a matéria e assim por diante. E entre a alma e o corpo, na realidade, nós temos uma identidade cerebral construída aí. Então partículas cerebrais se desfazem. Então a única partícula que está determinando a sua realidade é se você deixa se levar por uma realidade de vítima. Você se sente vítima da própria vida, você se sente vítima da sua realidade, você se culpa. Então isso te causa constrói um padrão disfuncional. Com o decorrer do tempo, conforme o tempo vai passando, você vai construindo uma identidade, vai construindo um padrão, e você passa a ter sentimentos somente dentro daquele padrão. Então as técnicas da psicanálise, ela vem para mudar tudo isto. Ela vem mostrar para você que essa disfunção que existe no seu cérebro, foi você que criou esse padrão. Esse padrão talvez venha desde a sua infância, se construindo desde a gravidez, na sua gestação, com algo que a sua mãe ofereceu, os insights negativos oferecidos pelos seus familiares ali. Então isso precisa ser quebrado. Enquanto você não quebrar esses padrões negativos, você não consegue encontrar com a sua alma, você não consegue viver a sua essência, a sua realidade, você não consegue fluir na sua vida, não consegue ter abundância financeira, porque tudo fica travado, não há fluxo, tudo fica travado. Então nós precisamos gerar algo de bom para a nossa vida. Nós precisamos de segurança, nós precisamos constantemente de segurança, de se sentir seguro, que seja no trabalho, que seja na situação financeira, na família. Nós precisamos de segurança, e isto está implantado no nosso cérebro. Nós precisamos de satisfação. Nós necessitamos de satisfação. Está sempre buscando algo que nos satisfaça, que nos
mentalmente, que deixe a nossa mente tranquila, satisfeita. Então, isto depende também do próprio cuidado, do cuidar de si, né? Nós precisamos também de estar conectados. Conectado com quem? Conectado conosco mesmo, conectado com a nossa alma, conectado com Deus. É a partir daí que nós encontramos a nossa felicidade, que nós encontramos a abundância em todas as áreas da nossa vida. Então, se você mudar a realidade e continuar conectado com pessoas de baixo astral, você tenta mudar a sua realidade, você tenta vibrar em um padrão mais positivo, mas se você continua convivendo com pessoas pessimistas, pessoas que só te deixam para baixo, você não vai conseguir sair desse velho padrão, né? Se você vive falando da vida alheia, isto te leva a continuar vibrando neste padrão negativo e você não tem uma conexão com boas pessoas, você não se conecta consigo mesmo, você não se conecta com o amor, com a alegria, com a gratidão e com a paz. Pessoas que reclamam, ela não consegue se conectar com a gratidão. Então, estar em harmonia exige esses 3 passos. Estar em conexão consigo mesmo, estar satisfeito e ter segurança. Então, para ter esta harmonia, precisa ter esses 3 passos, seguir esses 3 passos. É ter a mentalidade de abundância para gerar saúde, para gerar realização. Você não está julgando as pessoas, você não está preso naqueles padrões cerebrais disfuncionais que é o medo, o julgamento, a culpa, a depressão, a timidez, a baixa autoestima, a insegurança, a vitimização. Muitas pessoas se sentem vítima dela própria. Ela se olha no espelho e se sente feia, ela se sente incapaz, então ela é vítima dela própria. O nosso cérebro tem que trabalhar ao nosso favor e não contra nós. Muitas vezes, esses padrões disfuncionais que muitas vezes nós trazemos lá da nossa infância, ele nos obriga a viver, a agir contra nós mesmos. Então, em torno do nosso campo eletromagnético é construído padrões de energia que também envolve o nosso corpo, desequilibra o nosso corpo. São padrões negativos disfuncionais, porque você está emitindo isto e isto volta para você na mesma proporção. Então, quando o campo eletromagnético é construído de padrões cerebrais disfuncionais negativos, você está emanando isto, você flui isto, né? E esses padrões, querendo ou não, ele vai interferir na sua vida, ele vai atrapalhar a fluidez da sua vida. Rosângela Rocha, obrigada. Jonas, obrigada. Geise, obrigada. Ana e mais algumas pessoas que entraram também, muito obrigada pela presença. Então, esses padrões disfuncionais negativos impedem você de conectar com as infinitas possibilidades. As infinitas possibilidades existem e nós precisamos nos conectar com as infinitas possibilidades. As infinitas possibilidades é a força e a coragem que você tem de buscar algo novo e não permitir que essas emoções negativas tomem conta do seu cérebro, do seu corpo, trazendo doenças, trazendo desequilíbrios
para o seu organismo. Silvana Chaves, obrigada, muito bem-vindo. Muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito obrigada pela presença de todos vocês, tá? Mas aí as pessoas me perguntam, mas Tereza, o que fazer para sair desse fluxo negativo? Né? Ina, oi Ina, muito obrigada pela sua presença. Então, o que fazer para sair desse fluxo negativo que você se encontra? Então, quanto mais satisfeito você estiver, mais rápido você consegue sair desse fluxo. E eu pergunto para você agora, quanto você está satisfeito? Quanto você está satisfeito com o seu corpo, com a sua vida, com o que você tem, com a sua família, com o seu trabalho? Quanto você está satisfeito com tudo isto? E o quanto você está conectado consigo mesmo? Quanto você está conectado consigo mesmo, com a sua vida espiritual, com a sua alma, com Deus? Quanto você está conectado? Então, lá no início, eu falei os 3 passos que nós precisamos para entrar nesse fluxo de abundância, para sair desse fluxo de negatividade. Então, eu faço essas perguntas para vocês e quero que vocês olhem para dentro de si e descubra o quanto você está feliz, você está satisfeito consigo mesmo, com o seu corpo, com a sua família, com o seu trabalho, com a sua missão de vida, com o seu lado espiritual. Olhe para dentro de si e a partir daí é que vai começar a mudança. E a resposta virá a partir do momento em que você começar a se olhar para dentro de si. Marcos, obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Você está dizendo que precisa malhar muito mais, né? Mas você chega lá. Você precisa malhar o quê? O cérebro ou o músculo? O nosso cérebro é um músculo que precisa também de práticas, repetições. Como você falou de malhar, é impossível uma pessoa ir para a academia e conseguir músculos com uma semana, com um mês. Ele precisa de dedicação, precisa de uma frequência, ele precisa de estar ali praticando com uma certa frequência para que ele adquira tudo isto, né? Isaura, bem-vinda. Vera, Dina, John, Marcos. Então, é isto mesmo, é mais ou menos assim. O nosso cérebro precisa dessas repetições, o nosso cérebro precisa criar nosso cérebro precisa de criar esse estímulo de todos os dias, está dando esses estímulos para ele, para que ele consiga criar um novo padrão e não ficar somente naquele padrão negativo, né? Então, se não houver harmonia, se não houver uma harmonia entre você com você mesmo, entre você e a sua família, as pessoas que você convive, é porque você precisa de fazer terapias, é porque você precisa fazer limpezas emocionais, mentais, quebrar os padrões negativos,
Porque para você quebrar os padrões negativos, não é só querendo vibrar em certas frequências. Você precisa primeiro fazer uma limpeza daqueles padrões que talvez tenha vindo desde a sua gestação, quebrar esses padrões, você entender que isto é para o seu crescimento físico, seu crescimento espiritual, material, para você entender que você é um ser divino, tem essência divina. Nós somos seres de luz e temos um poder interno dentro de nós. Então, se você se sente assim, talvez você realmente esteja precisando de quebrar esses padrões, talvez você esteja precisando de alguém para te ajudar, a te guiar nesse caminho de mudança, nesse caminho de transformação, para limpar, para apagar, para descriar, desprogramar esses padrões cerebrais disfuncionais negativos, né? Ou fazer tipo um detox emocional, começar a reeducar, não é fazer um dia, é reeducação. Como a gente faz uma reeducação alimentar para emagrecer, nós precisamos também fazer uma reeducação emocional e mental. Então este é o primeiro passo a ser percorrido para eliminar as toxinas emocionais presentes em excesso no nosso corpo, causando insônia, depressão, tristeza profunda, ansiedade, raiva, estresse. Iniciar o passo da mudança, iniciar o passo da transformação, iniciar o passo da mudança de pensamento, de sentimento e preparar o corpo para receber a saúde. Porque quando você faz tudo isto, o seu corpo se prepara para receber a saúde que vem com abundância, né? Porque sempre que nós estressamos, as glândulas entram em disfunção e o corpo recebe grandes doses de toxinas. E essas toxinas, o nosso organismo recebe elas, ela entra nas nossas células e o nosso organismo recebe elas como uma bomba tóxica. Isso vai causando mais doenças, mais desequilíbrios, porque é isto que você está dando, é isto que você está entregando. Você precisa entregar o seu melhor. O melhor que você tem que ser entregue a todos os momentos. Então, por isso que eu quero que você esteja comigo amanhã de manhã, às 6h30 da manhã. Nas terças e sexta-feiras eu faço a meditação matinal para ajudar você a se reconectar, a se programar novamente, um novo padrão, para te dar um novo ânimo para a sua vida. E eu trabalho exatamente com técnicas molecular, de desprogramação molecular, para a sua mente, para o seu coração, para o seu sistema emocional e mental, para desprogramar tudo isso que vai te ajudar a ter um novo ânimo para a sua vida, tá? Deixa eu ver mais alguém que entrou. Já passou bastante gente aqui. Silene Brancos, CMT, Diego, Fabrício. Obrigada a todos pela presença, sejam todos muito bem-vindos.
Se vocês ainda não me seguem, entra lá no meu canal, Tereza Ferraz, né? Ficarei muito grata por você me seguir. Compartilhe também a live, tá? Então, para que você desprograme, é preciso alterar as regiões cerebrais. É preciso ter uma alteração. Você precisa produzir químicas de qualidade, e não químicas tóxicas. Então nós temos dois tipos de químicas no nosso organismo, né? Que o nosso cérebro ele emite naturalmente, que é a química da escassez e a química da abundância. Qual é a química que você está produzindo no seu cérebro? Qual é a química que você está estimulando o seu cérebro a produzir? É a química da escassez ou da abundância? Qual é a química que você está produzindo, incentivando o seu cérebro a produzir? Então, a química da escassez é quando você pensa, eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou fraco, eu não me sinto seguro para tomar tal decisão. Então, quando você pensa em desistir de algo, pensamentos suicidas, ansiedade, tristeza, depressão, vazio existencial, baixa autoestima, tudo isto produz a química da escassez, né? E a química da abundância é o amor, a gratidão, a alegria, a satisfação, o prazer. Então é o inverso de tudo. De tudo, a química da abundância é o inverso da química da escassez. Então a química da escassez, tudo isso que eu falei, como que produz essa química tóxica, ela vai somente trazer desequilíbrio para o organismo. E a química da abundância, ela vai trazer saúde mental, física, emocional e espiritual. Então, tudo isto. Deixa eu responder alguma pergunta. São químicas positivas e abundantes que temos que ter sempre, verdade. Sempre temos que ter essa química, a química da abundância. Isso quem falou foi o Marcos, verdade, Marcos. A Sivane Chaves disse também: hoje eu tive conversando com uma pessoa que estava com depressão alta de 18, porque preocupava e dando tremor. Então, se ela tremia, provavelmente ela também estava com ansiedade, ela estava com crise de ansiedade. Entendeu? Isso também você vê como química. Sim, isso é a ansiedade. Ela produz uma química terrível. Ela produz uma química terrível. E hoje já se sabe que 95% das doenças que nós temos no nosso organismo é desenvolvida por conta do sistema emocional, dessas químicas, né? Então, apenas 5% que não são. E esse 5%, ele vem de onde? Ele vem da nossa hereditariedade. Porém, a nossa hereditariedade, as doenças hereditárias, se desenvolve também por conta dessas químicas de escassez. Então, se a gente for analisar, 100% das doenças, dos desequilíbrios, vem do nosso sistema emocional.
Então, desprogramar essas regiões cerebrais disfuncionais, onde está produzindo essa química de escassez, é aprender a acessar as regiões nobres do nosso cérebro, as regiões de abundância, ativar a área cerebral que produz dopamina, noradrenalina, acetilcolina e reprogramar a memória antiga. E você pode reprogramar a memória antiga, sim. Aí alguém pergunta, mas como eu consigo reprogramar uma memória que, vamos supor, eu tive um cliente que me perguntou como é que eu consigo reprogramar a memória de quando eu estava na gestação, eu não fui aceito e isso foi jogado na minha cara a vida toda. Como é que eu consigo desprogramar isto? Então, eu disse para este cliente, olhando para dentro de você, encontrando o que você tem de melhor. Você tem algo de bom. Você é um espírito que veio para este planeta para evolução. O nosso planeta, o nosso mundo, ele está expandindo o tempo todo. E nós também estamos expandindo. A nossa mente está em expansão. Então, nós precisamos aceitar as coisas que aconteceram lá no nosso passado, porque o nosso passado, ele pode definir quem eu sou hoje. Mas se eu quiser, a partir de agora, ele não poderá definir o meu futuro. Eu posso definir o meu futuro a partir de agora, com o que eu penso, com o que eu faço, com as minhas ações. Isto sim pode definir o meu futuro. Então a gente tem que entrar com as técnicas e quebrar, né? Mostrando para o cérebro consciente que aquilo que aconteceu é simplesmente um fato e passado. E a nossa mente, ela não entende. A nossa mente é atemporal. Ela não consegue definir se você está no presente, no passado ou no futuro. A nossa mente não consegue. Então, quando você dá esses estímulos para a sua mente, eu não fui aceito durante a gravidez da minha mãe, eu fui rejeitado. Isso daí está definindo você, o que você é agora. Isso é passado, o seu cérebro recebe isso como uma química muito negativa. Então você precisa olhar para isso como um passado, para que o seu cérebro entenda que é passado e não define isto mais como seu futuro. Lídia Alcântara, obrigada pela presença. Muito bem, obrigada mesmo pela sua presença. Então, já a química da abundância é quando você vive o amor, a alegria, a paz, você pratica a gratidão, você tem a química que gera a abundância. Você tem segurança, você se sente seguro para agir, para fazer algo. A segurança é tudo isto. Você ativa as funções neurais. Os nossos neurônios está na área nobre do cérebro, né, que é chamado núcleo accumbens.
Então, ali aonde sustenta as emoções positivas, quando o nosso cérebro está em funções positivas, aí você tem alegria, você tem amor, você tem paz, você tem prosperidade. Mas quando esta área, que é o núcleo accumbens, está em disfunção negativa, você vai sentir medo, você vai sentir estresse, vai sentir tristeza, você vai sentir sempre para baixo, a autoestima lá embaixo, porque esta área do núcleo accumbens está desativada. Então, existe técnicas que nós trabalhamos para que ative esta área do cérebro, né? Então, dê prioridades para sua satisfação, conecte consigo mesmo, permita que o seu campo eletromagnético atua na energia da fluidez, ativando a prosperidade na sua vida. Prosperidade, quando eu digo prosperidade, eu não digo somente financeiro. Eu digo a abundância. A abundância, ela é em todas as áreas da nossa vida. Deixa eu responder algumas mensagens. Marcos está dizendo, tudo está no padrão e no amor. Primeiro, me perdoar e perdoar todos que me rejeitaram, realmente. Aí tudo muda. Isto é maravilhoso. Realmente, Marcos, é isto mesmo. Nós precisamos começar pelo perdão, né? Então, tudo isso é trabalhado dentro das técnicas. E muitas vezes as técnicas a gente leva dias ou meses até com um cliente só, a gente trabalhando com ele, até a gente conseguir desativar esses padrões negativos, né? Da rejeição, da falta de perdão, né? Porque às vezes nós olhamos para trás e não conseguimos perdoar. Então, e muitas vezes não conseguimos praticar sozinho. E precisamos de alguém, precisamos de ajuda para sair desses padrões disfuncionais. Lídia, obrigada, Lídia. Tá me dando os parabéns, muito obrigada. Agradeço grandemente. Então, com esta área nobre do nosso cérebro ativada, você consegue enxergar as coisas que te impeçam de realizar os seus sonhos. Você consegue desativar tudo isto e consegue realizar os seus sonhos. Você consegue lutar pelos seus sonhos, né? Então, é questão de alinhamento. Alinhamento é estar alinhado pensamento, sentimento e ação. Pensamento, sentimento e ação vai gerar prosperidade, vai ter a reação, né? E isto vai gerar um resultado lá no final. Então, a química da abundância é o amor incondicional. A gente não fala que é o amor, é a paixão carnal. Não. Deixa eu ligar a bateria aqui, que deu sinal de bateria fraca. Só um momento, por favor. Isto já está ligado. Então, esta é a vibração que nós precisamos ter. Então, se você tem uma vibração identificada com doenças, você reclama todos os dias de doenças,
Marilda, obrigada pela presença. Então, se você está reclamando de doença, você está reclamando de fracasso, você sente medo, se você tem timidez, tem pensamentos negativos, se você acredita que nada na sua vida dá certo, é porque você ainda não conseguiu esquecer, se desprender, perdoar o seu passado. Você se abala com notícias que passam na TV. Qualquer notícia que passa na TV é motivo para você sentir-se abalado. Ou qualquer coisa que acontece com um vizinho, com o outro, ou seja, com qualquer um, você recebe aquela situação como ela se fosse sua. Isso é um padrão negativo. Por quê? Nós somos todos um, nós estamos no mesmo emaranhado, nós estamos vibrando no mesmo emaranhado, não tem como soltar, não tem como, é uma teia, como se fosse uma teia de aranha, tudo vibra tudo vibra em uma frequência. Então, se eu deixar me levar pela situação dos outros, eu também vou vibrar em um padrão negativo, disfuncional. Claro que nós precisamos sim ter compaixão das pessoas, mas nós não podemos pegar a dor do outro para nós. Então, isto mostra que você está vivendo em uma experiência negativa. Você ainda está vivendo em uma experiência negativa. E lá vem os pensamentos negativos chegando na área do cérebro, chegando na área, no córtex frontal, que está aqui na testa, no córtex pré-frontal, né? E que o córtex pré-frontal, ele tem apenas 3 milésimos de segundo para identificar a qualidade deste pensamento. Se ele é negativo, se ele é positivo. E o córtex pré-frontal, ele pega aquela emoção e manda para o devido lugar dela, né? Então, e se você identifica com essas lembranças do passado que veio na sua mente, se é positiva, se é negativa, se é bom ou se é ruim, o seu córtex frontal é que vai identificar e imediatamente ele vai mandar para uma área. Deixa eu responder as perguntas, ver os comentários. É verdade, Marilda. Observar os problemas das pessoas. Tem que deixar o passado para trás, viver o hoje, porque o futuro pertence a Deus, realmente. Realmente, nós não sabemos o que vai acontecer com a gente daqui a um segundo. Então, o futuro a Deus pertence, realmente é verdade. Então, o que nos pertence é somente o agora. Somente o agora e o agora e o agora e o agora. Não tem passado, não tem futuro. A nossa mente é atemporal. Não tem passado, não tem futuro, é somente o agora. Se identifica com o que você está fazendo agora, para você ter uma vida de qualidade. Então, quem tem a mentalidade de escassez, de vítima, é somente porque ela escolhe viver dessa forma. Porque eu posso muito bem, você pode muito bem escolher fazer outras escolhas, escolher viver bem, escolher ser feliz, escolher deixar o passado. Então isso automaticamente vai ativando na sua vida e construindo um novo padrão,
um novo padrão cerebral, longe de medo, de preocupação, de ansiedade, porque toda vez que você lembra, você tem essas memórias do passado, essas memórias dolorosas. Todas as vezes que você estiver com ansiedade, as glândulas chamadas amígdala cerebelar, que são apenas uma amígdala que nós temos no centro do nosso cérebro, é chamada de amígdala cerebelar. Ela é ativada e ela começa a dilatar, dando sinal que algo está errado. Ela começa a dilatar. Então, e os lóbulos, que está também no cérebro, ele recebe os sinais. Então eles recebem esses sinais de negatividade e começa a deprimir, ficar cada vez mais deprimente. Marcos, muito obrigada, Marcos. Marcos está dizendo, você é um anjo enviado por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Suas palavras são claras e objetivas. É só colocá-las em prática em nossa vida. Tudo começa a acontecer. Realmente. Marcos, eu quero te agradecer pelo carinho, pela atenção. Obrigada mesmo. E realmente é isso. Obrigada pela força que você está aqui me dando essa força. Obrigada. E então, o nosso córtex pré-frontal, as memórias negativas de toda a vida, ao decorrer da vida, as emoções deprimentes, ele é quem vai separar. Dentro de 3 milésimos de segundo, ele manda para as áreas. E aí acaba entrando em disfunções. Essas áreas acabam entrando em disfunções. E aí você começa a se sentir deprimida, você começa a se sentir a autoestima baixa. Antônio, meu irmão, obrigada, Tony. Obrigada. Adalto também entrou. Muito obrigada pela presença. Nós estamos quase terminando a live. E eu peço vocês que depois vão lá e assistam, porque eu estou falando das partes cerebrais. É importantíssimo a gente conhecer o nosso cérebro, conhecer as nossas emoções, quais as partes dos cérebros que são desativadas através das nossas emoções, tá? Então, o córtex frontal, quando ele recebe todas essas emoções negativas, ele joga cada uma para a sua parte. E aí, você vai ter sentimento de vítima, você vai se sentir vítima da própria vida, você vai sentir vítima dos outros, você vai sentir vítima. Você começa a reclamar até de Deus, porque você não consegue, a sua mente, o seu núcleo accumbens recebeu essa mensagem de negatividade, o seu núcleo accumbens recebeu esta porção, recebeu esta porção tóxica, e o seu sistema imunológico também decai. Então o eixo pré-frontal, o eixo hipotálamo, é um conjunto de reação, ele fica ali o eixo entre o sistema accumbens e o pré-frontal. Então é um conjunto de interação responsáveis que envolve as glândulas pituitária, a glândula adrenal, causando
grande nível de estresse quando está em disfunção. Então, aqui está todo o sistema neuroendócrino, que controla as reações, o estresse e regula a diferença dos processos corporais. Então, como a digestão, a nossa digestão é uma das principais coisas que é desativada. Às vezes a gente tem mal-estar quando a gente come, está muito relacionado às nossas emoções. E às vezes você vai ao médico, você fala, minha barriga está inchada, está relacionado a isto aí, pode estar relacionado a isso aí. Aí você vai ao médico, faz exame e não consegue descobrir isto, aquilo outro. E aí você começa a decorrer, um médico aqui, outro médico ali. Pode estar relacionado com o seu sistema emocional. Então este eixo funciona e atua como um mecanismo dinâmico entre essas glândulas hormonais e expele os hormônios para as regiões, para as outras regiões do cérebro e do corpo também. Então esse eixo tem um papel fisiológico na ação do cortisol, que na ação do estresse. Quando ele está desativado, a pessoa tem muito estresse. E aí você percebe que aqui nós contornamos a rota, foi contornado do início da live até agora, eu contornei toda a rota do estresse, da ansiedade, da depressão atuada no nosso cérebro. Assim como também tem a rota das outras áreas que nós podemos decorrer e mostrar para vocês, como por exemplo, a rota para ativação do dinheiro, a rota para ativação da abundância, tudo está na nossa mente. A pessoa que não consegue dinheiro ou a pessoa que consegue de repente perde, está relacionado com a mente, está relacionado com as crenças, os padrões que você tem na sua vida. Como por exemplo, quem é rico não vai para o céu. É mais fácil um camelo entrar nos... Como que é? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. O dinheiro é sujo, então o dinheiro é um fluxo. O dinheiro é o fluxo da abundância, o dinheiro é o fluxo do amor, da alegria, da paz. Quando nós não temos a vibração do Criador, nós não conseguimos realizar os nossos sonhos. E o dinheiro também faz parte dos nossos sonhos. O dinheiro também traz felicidade para a nossa vida, porque o dinheiro proporciona alegria, viagem, saúde. O dinheiro proporciona muitas coisas boas para a sua vida, então o dinheiro traz felicidade, sim. O dinheiro traz felicidade. Marilda diz que estudou sobre isto. Legal, Marilda. Legal. Lobinha entrou, muito obrigado. Marilda, manter a vitamina D na qualidade exata vai ajudar também, além da alimentação saudável. Verdade, Marilda. Verdade. Essa alimentação, a questão da alimentação também, tem pessoas que não gostam de se alimentar bem, preferem comer lá um arroz com feijão ou comer lanche todos os dias. Isso também é uma reeducação. Nós precisamos de treino para a gente entrar em forma de saúde, para emagrecer. Então tudo isto, existe técnicas para ajudar as pessoas
quem está obeso a perder peso. Então, existem técnicas para tudo isto, né? Eu agradeço pela colaboração de vocês que está acrescentando aqui comigo, tá? Então foi feito toda esta rota com vocês, né? O circuito neural. Então, o que eu quero dizer para vocês é uma coisa ótima. É uma descoberta maravilhosa que nos últimos tempos vem sido bastante trabalhada pela neurociência, que é um fenômeno chamado de neuroplasticidade. Mas o que é neuroplasticidade? A neuroplasticidade é a capacidade que o seu cérebro tem de aumentar a quantidade de neurônios, de expandir. Isso se chama neuroplasticidade. Então, quando nós temos somente emoções deprimentes, essas emoções deprimentes vai encolher o nosso cérebro. Mas quando nós damos insights positivos para o nosso cérebro ele faz este processo, esse fenômeno, acontece esse fenômeno chamado de neuroplasticidade. E o nosso cérebro ele começa a expandir, né? Então, por isso, hoje a gente trabalha muito a questão da expansão da consciência. A expansão da consciência é exatamente levar você a entender a sua própria vida, o seu próprio eu, a sua própria existência, a sua missão de vida aqui nesse planeta. Entrou mais alguém? Drica, obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vinda. Então, os pensamentos positivos vai te levar a criar a neuroplasticidade. São químicas positivas. Cada emoção é destinada a ajudar você a encontrar soluções para os seus problemas. Bateria minha está fraca, não sei por quê. Tá dando sinal de bateria fraca. Então é isso aí. Então, não são meras reações, mas nós oferecemos a bússola, um mapa, é o que eu estou oferecendo para vocês aqui agora, a rota, uma bússola para percorrer e encontrar e superar os obstáculos, encontrar a raiz do seu problema e cortar o mal pela raiz. Então, e com isso você vai superar esses obstáculos, você vai alcançar os seus objetivos, né? E vai te levar para um outro nível de vida, né? Sem contar também que eu me esqueci de falar, o núcleo accumbens, ele produz uma vitamina chamada GABA, que é a proteção dos próprios neurônios, tá? Por isso que as pessoas têm muita tendência a ter ansiedade, porque está muito presa ao passado. O estresse vai matar este núcleo, vai fazer com que ele não produza essa vitamina GABA, e com isto
os nossos neurônios ficam desprotegidos, porque a GABA é a proteção da bainha de melina. A bainha de melina é aquela capa e ela é construída praticamente desta vitamina GABA. E a GABA é uma vitamina que nos traz prazer e aumenta a probabilidade da gente dormir melhor, aprender com mais facilidade, ter mais habilidade, ter mais conexão consigo mesmo, ajuda nos hormônios da sexualidade. Então, assim, a pessoa que produz mais GABA, ela consegue ter uma vida sexual mais ativa por mais tempo. Então, olha a importância da gente estar bem, né? Também ela aumenta a motivação para repetir atividades como jogos, músicas, filmes, né? Ler livros, dançar. Então, neste centro produz uma realidade como se ela fosse real. Ali produz alegria, felicidade, satisfação. A alegria ocorre primeiro dentro desta área. E esta área neural produz a dopamina, que te ajuda a ser feliz, que te ajuda a dormir bem. Então preste atenção nas suas emoções. O núcleo accumbens ativado produz dopamina. Dopamina eleva a produção de alegria, de felicidade, de satisfação, de motivação, aumenta a sua energia, te faz mais criativo, te dá mais clareza mental. Aí você para e fala: uau, mas tudo isto? Sim, tudo isto. Agora eu vou conseguir realizar os meus sonhos porque eu estou produzindo dopamina. Você se torna criativo. Você tem vontade de lutar. Você esquece de ser vítima das suas situações. E aí as coisas começam a acontecer a seu favor, porque o fluxo da abundância está fluindo para você, porque você está emanando tudo isso para o universo. E o universo vai emanar isso de volta para você. É a lei da atração. Aquilo que você emana para o universo volta, né? Então, tudo que acontece é porque você emanou para o universo. Então, olhe para dentro de você, descubra o poder interno que o ser humano tem, que você tem. Utilize este poder interno para você viver uma vida de abundância e ser feliz, encontrar a sua missão de vida. Mas, Tereza, qual é a missão de vida? Como é que eu vou descobrir a minha missão de vida? A sua missão de vida você descobre com satisfação no que você faz. Se você não está satisfeito com o que você está fazendo, você ainda não descobriu a sua missão de vida. Você precisa ser feliz. Não importa se você é dona de casa, se você é faxineira, se você é professora, se você é um grande empresário, não importa. Se você é gari, não importa. A sua missão é aquilo que te dá satisfação. Esta é a sua missão. Então,
Faça coisas sempre que a sua glândula pineal fique ativada. A glândula pineal é o centro da intuição. A glândula pineal é o que te liga com a fonte divina. Quando a gente está ligado com uma fonte, nada dá errado, porque é o fluxo de Deus fluindo em nós. Então, a glândula pineal, ela está no centro da nossa cabeça, bem no centro da nossa cabeça, entre os ouvidos e aqui. Ela tem a forma de uma flor, de uma pétala, das pétalas da flor. E ela está sempre aberta para receber a energia divina de Deus, a energia da fonte. Juliana, obrigada pela presença. Rosângela também. Então quando tudo isso está ativado, a sua vida se torna fácil. A vida se torna fácil. Você começa a produzir mais serotonina. Seus impulsos elétricos começam a emitir conexão com o universo. Você começa a ter boas conexões. E outra glândula pineal também ela é ativada. A pituitária começa também a se ativar. Passa a produzir ocitocina. Ocitocina é a glândula. Ocitocina é o hormônio do amor. A mulher, quando ela ganha bebê, ela esquece a dor, porque quando ela olha para a criança, ela sente um amor tão grande. E na hora do parto ela produz muita ocitocina. Por isso é que ela tem desejo de ter mais filhos, porque ela esquece a dor. Então, essas glândulas ativadas vai produzir ocitocina. A pessoa com deficiência de ocitocina sente muitas dores corporal. Aí está o motivo de dores muscular. Sem motivo, sem saber de onde vem. Falta de ocitocina. Falta de amor. A ocitocina é o hormônio do amor. Então, olha como Deus é maravilhoso. Como uma mulher, para ter um filho, como ela ia conseguir, se não fosse a ocitocina, como ela ia conseguir olhar para aquela criança, depois de ter sentido tanta dor, ter passado por um parto, tanto sofrimento, como ela ia conseguir olhar para aquela criança e sentir um carinho tão grande por aquela criança, ter um amor tão grande, esquecer toda aquela dor, por conta da ocitocina que produz em grande quantidade no momento do parto. E nós precisamos produzir ocitocina constantemente no nosso corpo, no nosso cérebro, para aliviar dores emocionais, dores espirituais. Então, já estou com a garganta meia ruim já. Então, tudo está em torno de nós mesmos. Nós escolhemos a nossa vida, nós escolhemos o nosso futuro. Nós escolhemos as nossas realizações. E aí, você produz testosterona, o hormônio do homem e da mulher. A testosterona.
aumenta o poder de enfrentamento. A testosterona aumenta o poder de decisão. Você acelera a colina, também o acetilcolina, que também é um hormônio neurotransmissor produzido no sistema nervoso central e te deixa com um espírito capaz de compaixão, capaz de ter compaixão. Não é ter dó do outro, é ter compaixão de ajudar o outro, é isto. Não é apenas olhar, fulano morreu e eu tenho dó dele. Ou aconteceu algo lá na TV e eu vi no noticiário, eu tô morrendo de dó. Isso não é compaixão, gente. Isso é trazer dor para nós mesmos. Ter compaixão é querer ajudar, é ter espírito de querer ajudar o outro. Então, esses hormônios produzido em grande quantidade, produzido em grande quantidade também quando nós estamos meditando. Por isso eu gosto de trabalhar a meditação. Só lembrando novamente, amanhã de manhã eu estarei às 6h30 aqui com vocês, fazendo a meditação matinal. A meditação, ela produz todos esses hormônios. Ela reformula o nosso cérebro. Ela ajuda a reprogramar novos padrões mentais. A meditação ajuda a criar novas sinapses cerebrais. A meditação estimula o cérebro, a neuroplasticidade cerebral. Então, e com isto, conecta com as moléculas, com as nossas moléculas do nosso corpo, e aí cria mudança na nossa realidade, mudanças no que a gente deseja, limpa os padrões cerebrais disfuncionais negativos e o campo quântico fica aberto para uma nova produção, para um novo padrão comportamental, um novo padrão cerebral. Então a meditação deixa esse campo livre. Isto é maravilhoso. Então aí você cria uma identidade. Você cria uma identidade de abundância. Você elimina aquela identidade de escassez que antes permeava a sua vida e cria a abundância na sua vida. Então você precisa primeiro, em primeiro lugar, começar a criar essas metas, cognições, né, essas sinapses, oferecer outros padrões funcionais para o seu cérebro, olhar para a sua vida, olhar para você, ver o que você tem de bom, ver o que você tem a oferecer para si mesmo, olhar para o espelho, olhar-se no espelho e se sentir que você, dentro das suas características, você é linda, você é amada, precisa se amar do jeito que você é. Isso gera neuroplasticidade. Isto empurra o seu cérebro para ele crescer. Isto flexiona o seu cérebro para ele expandir. E tudo que você precisa para a sua vida é dessa neuroplasticidade.
Então, a neuroplasticidade é quando você olha para você ou para outra pessoa, você se admira, você admira o outro, você quer bem ao outro. Isso tudo gera neuroplasticidade. Neuroplasticidade gera cura. Então, o amor, a ocitocina, que é o hormônio do amor, gera cura. Então, tudo isto, as toxinas do nosso organismo vão se limpando através da neuroplasticidade, da ocitocina. Então, tudo vai limpando, até que chega num ponto que, quando você olha para o passado, você olha simplesmente com um olhar de gratidão. Você olha para trás e fala: que bom que eu cheguei até aqui. E é para lá que eu vou, é para o futuro que eu vou. Eu não vou voltar para o passado. Quando você tem essa meta de futuro, você não olha para o passado. Você não fica preso lá no passado. Você olha para o futuro com a sua meta e diz: é para lá que eu vou. E todos os seus sonhos, os seus desejos são realizáveis. Quando você olha para o futuro, todos os seus sonhos são realizáveis. Porque nós vivemos em um universo das infinitas possibilidades. Você escolhe o que você quer para a sua vida. Você decide o que você quer para a sua vida. Você quer escassez, você vai vibrar na escassez. Você vai fluir na escassez, você vai gerar escassez. Você vai atrair cada vez mais escassez. Mas quando você determina que é para o futuro que você gera abundância. Aí sim você gera abundância na sua vida. Deixa eu ver quem mais entrou. Alex, Carla, obrigada. Thelma, obrigada pela presença de todos vocês, obrigada. Então, gente, a meditação é uma das partes mais importantes para acalentar o nosso cérebro. Muitas vezes o nosso cérebro ele está em movimento contínuo. Eu recebo pessoas aqui praticamente todos os dias reclamando: eu não consigo dormir porque a minha mente é acelerada. Aceleramento mental causa um estresse, causa grande toxina. Porque no momento em que você dorme, que você chega no sono REM, o seu organismo se reequilibra. O sistema emocional se reequilibra no momento do sono REM. Então, olha a necessidade de dormir bem, né? Então, o sono bom vai te melhorar o humor, vai melhorar o hipocampo, vai diminuir o nível de cortisol, de estresse. E quando você medita, todo o seu sistema é regulado. Mesmo que depois ele venha a se desregular, no momento da meditação, todo o sistema é regulado. Olha a importância da meditação. Porque no momento da meditação, você vai acalentar a sua mente, você vai silenciar a sua mente. Você vai entrar em contato consigo mesmo. Você vai reviver algo da sua vida para quebrar os padrões. E você vai reprogramar.
dando insights positivos para o seu cérebro. E com isso você cria novos padrões. Com isso você cria novas fontes neurais. Com isso você aumenta a sua neuroplasticidade e gera saúde e gera abundância para todas as áreas da sua vida. Antes que eu termine aqui, vou me lembrar novamente que amanhã, 6h30 da manhã, eu tenho a meditação matinal. E no dia 17 de setembro, eu estarei em Cuiabá fazendo uma palestra sobre este assunto, mas muito bem aprofundado. E também eu faço treinamento em grupo, treinamento mental e emocional em grupo. E ainda daqui para o final do ano, eu estarei lançando o curso de psicanálise quântica, porque eu fiz uma junção das técnicas de psicanálise que eu mais trabalho no meu espaço, no meu consultório. Então eu uni essas técnicas dessas duas áreas que eu vejo maior resultado e planejei construir um curso que já vai ser lançado ainda muito em breve. Então, se alguém estiver interessado no curso, ele vai te oferecer, ele vai te ajudar a você se reconstruir, ele vai te ajudar a você se encontrar consigo mesmo e vai te ajudar também a se tornar um profissional na área, se você deseja atuar nessa área de terapeuta. Então, eu aguardo vocês amanhã de manhã para a nossa meditação matinal, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês, um beijo de luz e fiquem com Deus e até amanhã.